Boa noite, boa noite, boa noite, queridos ouvintes, queridos amigos. E eu te desejo vida, longa vida. Essa música maravilhosa aí na voz de Flávia Venceslau. Então eu desejo, além de vida, longa vida, eu desejo tudo que esta bela música acabou de dizer. Espero que todos vocês que nos acompanham tenham acabado de ouvir essa música que foi colocada por mim para vocês com muito carinho, ok? E é sempre, mas sempre mesmo, com muita alegria no coração, que eu estou a. Gente, eu não sei se eu havia uma falha técnica aqui minha, na verdade. Eu acho que eu esqueci de aumentar. Lembrei de gravar hoje o programa, mas eu acho que eu esqueci de aumentar a transmissão para vocês, ok? Então, boa noite, boa noite. Não sei se saiu a boa noite, mas boa noite de novo. Boa noite com mais força, com mais entusiasmo, com mais alegria. E eu te desejo vida, longa vida. Essa música maravilhosa, na voz de Flávia Venceslau, né? E além de desejar vida, longa vida, eu desejo também tudo que essa música maravilhosa acabou de dizer. É uma letra assim muito bem inspirada, que diz tudo, tudo lindo, né? Tudo maravilhoso. E é isso aí, gente, é sempre com muita alegria no coração que estamos aqui do lado de cá, transmitindo o que é bom para vocês que estão aí nos ouvindo, ok? E hoje é o programa Expansão da Consciência, esse programa que faz com que, como o próprio nome diz, que a nossa mente, não é, se expanda. Vai fazer com que a nossa mente se expanda. E me perdoem, é porque até uma vez eu falar que não estava transmitindo, mas foi justamente por aquilo que eu falei para vocês, ok? Então estamos transmitindo direitinho aqui. E como eu estava a dizer, o raciocínio fugiu, mas voltou. O raciocínio é assim, se você bobear, ele foge, né? Aí você puxa de volta. Então o programa Expansão da Consciência, como o próprio nome diz, é um programa para expandir a nossa consciência, expandir as nossas mentes, né? Fazer com que a gente quebre de uma vez por todas as nossas crenças limitantes. Porque, gente, pasmem, eu e a Thelma, principalmente a Thelma e eu por tabela, né? E a gente vem estudando coisas que, poxa, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que colocaram tanta barreira em nossas mentes, mas tanta barreira, e hoje colocam barreiras e a gente faz questão de alimentar essas barreiras. Então é alarmante a situação. Estamos em estado de calamidade pública, de tanta barreira, tanta crença que limita a gente, que limitou a vida inteira e fez com que a gente vivesse empacado. A gente empacou feito um jumento. Isso literalmente falando, não é? Então, o programa de hoje eu sempre procuro temas onde a nossa mente possa se expandir, onde a gente possa quebrar essas barreiras malditas que fazem com que tenhamos preconceito, com que a nossa vida não ande, não é? E o objetivo da nossa vida aqui é andar e não ficar habitolado, né, gente? E hoje eu estava a tentar elaborar com com muito empenho, né? Porque eu gosto de falar coisas que eu veja que vai surtir efeitos, né? E vi um tema, não gostei, vi outro, não gostei, então o tema surge assim, surge, a gente vai falando, né? E também reforçou esse tema que vamos discutir na noite de hoje, pelo passeio que tivemos domingo passado, eu e mais três amigos, e vínhamos a falar sobre vários assuntos, e um desses assuntos foi o que a gente vai desenvolver hoje, porque eu vejo muita dificuldade entre as pessoas de falar sobre esse assunto, principalmente de falar, porque é um assunto que se transformou em um tabu tolo, porque colocaram barreiras em nossas mentes, colocaram crenças
que são coisas que não existem, e daqui a pouquinho estou fazendo muito mistério. Mistério é bom pra caramba, mistério aguça o nosso interesse, faz com que a gente, ah meu Deus, o que é, o que é, o que é, por que é que emissora de TV faz isso? Fala o assunto e aí diz que vai falar naquele momento, aí vem o intervalo, não fala, e vem outro intervalo e não fala, quando você vai ver lá no finalzinho do programa, para fazer com que a gente fique ali ligado, porque o nosso interesse faz isso. Mas quando é um assunto que a gente não se interessa, a gente se desliga, não sabendo a gente que tudo nos interessa. De repente, agora, atualmente, nesse momento, talvez você não precise daquele assunto, mas amanhã você vai precisar. Então, que tenhamos interesse em tudo, em aprender tudo, tá bom? Então, como sempre, vamos aos boa noites, não é? E eu quero dar boa noite ao meu amigo Boina, essa pessoa maravilhosa aí, né? Que tá aqui sempre do nosso lado, que quando a gente não entra em contato com ele fica preocupado, né? E pergunta se está acontecendo alguma coisa. Um grande abraço, amigo Boina, um beijão aí no seu coração. Que Jesus te ilumine grandemente hoje, amanhã e sempre, tá bom? Vamos a um abraço, amigo Denis, que talvez hoje esteja trabalhando. Como eu já falei para vocês, Denis, ele é um cantor, né, de uma banda. E ele, finais de semana, ele tem shows, né? E às vezes ele não fica impossibilitado de estar com a gente aqui aos domingos. Mas sempre que pode, ele está também, né? Quero mandar um abração para minhas duas irmãs que estão ligadas. Hoje já deram o ar da graça, né? Minha irmã caçulinha, Isabela, que além de irmã é minha filhada. Um grande cheiro à minha irmã Dani também, que já deu boa noite, participativa muito aí. Um grande cheiro à Thelma, que diz que também está ligada, maravilhoso, né? Um grande cheiro, um grande abraço à minha amiga, amigona Cássia. Cheiro, Cássia querida, um cheirão, que Jesus te abençoe também, grandemente, amiga Cássia. Um grande beijo, um grande abraço ao meu amigo Ângelo Castanheiro, esse ser de luz, esse ser maravilhoso. Eu, quando converso com o Ângelo, eu me transformo. Ângelo, nunca mais ouvi sua voz, né, Ângelo? Ângelo, se possível, meu irmão, participe aqui do nosso programa com a sua voz maravilhosa, para que encante os ouvidos de quem te ouvir, porque quando você fala comigo, eu adoro sua voz, porque você tem uma voz tão branda, assim, tão suave, que parece uma pluma, não é? E é isso aí, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Tem uma mensagem aqui da nossa amiga Cássia, né? Que eu não sei, é porque eu estava falando com a amiga Cássia antes, gente. E eu vou ouvir a mensagem dela primeiro, porque eu não sei se é uma mensagem pessoal ou se é uma mensagem que a gente possa estar compartilhando. Daqui a pouco eu escuto a mensagem da amiga Cássia. Mandar um grande beijo a todos vocês aqui do Brasil, né, que estão me ouvindo. Tem gentinha legal aqui do Brasil ouvindo. Pessoal lá dos Estados Unidos também que estão em massa, né? Tô vendo que é tudo celular, porque é Android, né? Então é tudo celularzão aí, o pessoal ouvindo a gente e a gente fica muito feliz. Gente dos Estados Unidos aí ouvindo a gente, tem gente da Alemanha também. Um grande beijo, daqui a pouco eu estou ouvindo vocês. E vocês aí também, já estava esquecendo, acabei de lembrar, vocês da Rádio Recanto Caipira também, que nesse momento, todos os momentos em que nós estamos transmitindo ao vivo, vocês também estão conosco, né? Então, ficamos assim muito, muito, muito felizes. E é isso aí, gente, muito feliz mesmo, né? Vamos aqui passar o nosso WhatsApp da rádio. O WhatsApp da rádio é DDD 799 9650 5763. Coloquem aí no seu celularzinho aí, porque sabe que nós já somos parceiros, né? Vocês aí que estão me ouvindo já são parceiros nossos, então anota aí o telefone, coloca aí Rádio Eu Sou, porque aí você vai poder tirar suas dúvidas, fazer alguma colocação. Participe, gente, eu fico muito feliz quando tem participação de vocês. Repetindo o celular da rádio. DDD 79 9650 5763. Mas você que não teve oportunidade ainda, que não deu para colocar ainda, mas eu vou estar aí vendo o meu celular ainda também, para vocês que têm o meu celular. E também vou estar olhando ainda algum tempo. Depois a gente vai ficar apenas com o WhatsApp da rádio, ok?
Ok, pessoal? E é isso aí, vamos ao que interessa. Hoje o tema do programa Expansão da Consciência. Gente, hoje tem uma curiosidade, né? Hoje é o dia 2 de 2020. Curiosidade, você lendo ele de frente para trás, de trás para frente, dá no mesmo. O pessoal descobre coisa, viu? 2 de fevereiro de 2020 é o Dia Internacional da Alegria no Coração. E por isso que eu estou aqui rindo, alegre, satisfeito, maravilhoso. Hoje, primeiro dia da semana. Então que aproveite, que eu espero que todos tenham tido um dia como o meu, muito lindo, muito produtivo, muito maravilhoso, repleto só de alegria, tá ok? Bom, eu acredito que já foi tudo. Foi. Então vamos ao assunto da noite. No programa Expansão da Consciência, hoje vamos desenvolver o seguinte tema. Vamos falar sobre homossexualismo, ou, como queira chamar, transgênero, né? Isso aí. A opção de gênero que tanto tem sido falada atualmente, né? E é como eu falei para vocês, eu estava com esses 3 amigos e surgiu esse assunto. E um dos amigos disse assim: "Ô Val, e o homossexualismo? Me fale um pouco desse assunto." E eu falei assim: "Amigo, esse assunto é um assunto para uma palestra inteira, mas eu vou tentar resumir aqui de forma bem clara para que vocês entendam, né?" E como eu falei para vocês, eu estava tentando fazer uma coisa, outra, e esse assunto veio, e eu acredito muito nisso, que as ideias, as inspirações, elas não vêm em nossas mentes por acaso, né? Então você que está me ouvindo aí, fique ligado com a gente. Vamos falar sobre homossexualismo. Por quê? Isso é um assunto que tem criado muita tristeza em muitas famílias, tem criado tristezas na própria pessoa, né? Na pessoa trans, porque não entende o que é. A sociedade ainda, com as crenças limitantes, também não compreende, né? A família, por causa das cobranças também dos outros, das crenças limitantes, dos tabus, das barreiras, né? Faz com que o familiar de alguém que é trans fique daquele jeito e crie problemas. A pessoa que é trans também, ela entra em um conflito, não sabe o que é e vai para lá. Anteriormente isso já foi tratado até como uma patologia, gente. Graças ao bom Deus, hoje já não faz mais parte. A OMS, né? Ela já tirou o homossexualismo como uma patologia, porque não é, já foi tratado isso como uma patologia. As pessoas eram levadas para psicólogos antigamente para tratar isso, chamava-se de transtorno de conduta, e olha, ela fazia uma salada de coisas equivocadas. Então hoje nós vamos desenvolver esse tema para que a gente acabe, pelo menos nós que estamos ouvindo, e vocês também podem ser um divulgador dessa boa nova. Olha, quando Cristo passou por aqui, ele trouxe a boa nova, né? Como todo mundo sabe. Eu acho que a origem de todos nós, a grande maioria, foi na religião católica, né? E todos nós sabemos que quando Cristo veio, foi a boa nova. E o Cristo falou para os apóstolos: vão por aí, espalhem a boa nova. Então, todos vocês que estão ouvindo hoje esse assunto, homossexualismo, né? Ou opção de gênero, vocês espalhem também a boa nova, tirem as dúvidas de pessoas que têm essa dúvida. A Thelma mesmo já deu palestras em muitas casas espíritas, que no final os pais foram procurá-la para agradecer, porque eles tinham esse conflito, eles não entendiam, porque tinham alguém trans na família, não entendiam e era muita coisa, e disseram que quando chegassem em casa ia pedir perdão, porque hoje sabia o que era, né? Então é muito importante, você que está me ouvindo, se você hoje não tem essa experiência de ter alguém trans, ou você também, ou você não é, ou que você seja também, então escute tudo direitinho até o final e propague essa boa nova, porque é necessário, é muito necessário. Podemos até salvar vidas, viu, gente? Podemos salvar vidas. Vamos lá?
E eu vou dar os conceitos. Aqui existem dois conceitos. Anteriormente chamava-se de homossexualismo, né? Mas hoje não se chama mais homossexualismo, porque quanto mais a gente vai expandindo a nossa consciência, quanto mais a gente vai aprendendo até também a usar palavras condizentes àquilo, né? Aquilo que nós não conhecíamos anteriormente. E hoje não se fala mais em homossexualismo, vocês vão entender por quê, né? Fala em transgênero, né? Ou pessoa trans, né? Ser humano trans. E isso é fabuloso. E eu vou dar o conceito tanto do homossexualismo, para que vocês entendam que hoje não tem mais nada a ver falar homossexualismo, como também falar sobre transgênero, que é mais condizente, né? Mais condizente com o conhecimento atual da humanidade. Vamos ao conceito de homossexualismo, né? O homossexualismo refere-se à característica, condição ou qualidade. Olha lá, característica. Característica é algo próprio, né? Condição, que também é algo próprio, ou a qualidade, né? Que também é próprio. Característica, condição ou qualidade de um ser humano ou não, viu, gente? Ser humano ou não, porque o homossexualismo, saibam vocês, que também é praticado pelos animais, ok? Então a gente estudou e descobriu isso, vimos vídeos, ouvimos vídeos falando também, por isso que ele frisa bem aqui, né? Que refere-se à característica, condição ou qualidade de um ser humano ou não, que sente atração física, estética e ou emocional por outro ser do mesmo sexo ou gênero. Pronto, viu? Viram que conceito legal? Enquanto orientação sexual, a homossexualidade se refere a um padrão duradouro de experiências sexuais, afetivas e românticas, principalmente ou exclusivamente entre pessoas do mesmo sexo. Também refere a um indivíduo com senso de identidade pessoal e social com base nessas atrações, manifestando comportamentos e aderindo a uma comunidade de pessoas que compartilham da mesma orientação sexual, ok? Esse é o conceito de homossexualismo. Agora vamos ao conceito de transgênero, para sabermos o que é transgênero, né? Ou apenas trans, como a gente ouve falar, né? A pessoa trans é o indivíduo que se identifica com um gênero diferente daquele que corresponde ao seu sexo atribuído no momento do nascimento. Ou seja, nós sabemos que quando nascemos existe o gênero masculino e feminino, não é verdade? E hoje temos também o transgênero, né? Que é aquela pessoa que se identifica com a outra pessoa do mesmo sexo, compreenderam? A transgeneridade não é, olha aí, viu, gente? Vamos frisar de novo isso. A transgeneridade não é uma doença ou distúrbio psicológico. Pronto, quebramos um tabu. Até então, você que está me ouvindo achava que era uma doença ou algum distúrbio psicológico. Doente seu que é trans. Então saibam, a partir de agora, que a pessoa trans não é nenhum doente e nem tem distúrbios psicológicos. É uma pessoa como todas as pessoas. Muitas vezes, em alguns casos, são pessoas mais centradas do que as pessoas do sexo masculino e sexo feminino, ok? Eu falo isso porque tenho muitos, mas muitos amigos trans, amigos de verdade, que são pessoas fabulosas, de uma capacidade fora do comum. Então, são pessoas totalmente normais, ok?
Você que tinha essa dúvida, agora não tem mais. Isso aí é o conceito de uma pessoa trans, ok? Sabendo do que é homossexualismo, o conceito de homossexualismo, a gente vai ficar falando, viu, gente? Não se preocupem não. Se ainda está um pouco confuso na sua mente, nós vamos continuar falando, porque todos vocês que nos ouviram aqui, eu tenho plena convicção que no final dos programas vocês saíram assim em estado de êxtase, né? Em saber tanta coisa, porque eu tenho visto a participação de todos, ok? E tem uma pergunta agora, a gente sobre o conceito, e aí vem a pergunta e eu vou dar uma pausa para olhar as mensagens, ok? No mensagens de vocês, dá tempo aí, tirem a dúvida, eu sei que muita gente tem dúvida sobre o assunto, tá bom? Vamos à seguinte pergunta. Os espíritos têm sexo? Olha lá, gente, os espíritos que nós, olha, independente de sua religião, sabemos que tem esse corpo aqui, né? Que é essa massa de carne, mas sabe que nesse corpo, nessa massa de carne, habita o espírito, não é? O espírito, independente da sua religião, você sabe disso. Espírito, não é? Então quer saber o quê? Qual é a pergunta que não quer calar? Os espíritos têm sexo? Daqui a pouco nós vamos responder isso para você que está curioso aí, ok? Vamos lá. Deixa eu ouvir aqui a mensagem da amiga Cássia. Daqui a pouquinho, gente, se for mensagem para a gente compartilhar, passo para vocês, ok? Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Boa noite a todos. Gente, voltei. Viu que foi rápido? Rápido pra caramba, né? Então, a mensagem da amiga Cássia é para nós todos. Vamos lá? Para nós todos. Maravilhoso. Escutem essa voz maravilhosa da amiga Cássia, cheia de alegria. Boa noite a todos. Boa noite, Val querido. Boa noite, Thelminha. Boa noite, grande André. Eu fiquei afastada esses dias aí, estava com a internet muito ruim, mas graças a Deus deu certo. Estou aqui participando. Senti muita falta, viu, Val? Eu senti muita falta. Aí eu de volta aqui. Um beijo para todos aí. Ok, amiga Cássia. Viram, gente, que o que eu falei não foi mentira? A amiga Cássia, eu sei que ela tá com a gente sim, porque a amiga Cássia, ela tá com a gente desde quando tava só a programação musical. E ela adora a programação musical, né? Eu também adoro, viu, gente? Adoro. Um grande beijo, amiga Cássia. Gostei de ouvir você, ok? Gente, vamos ouvir a voz maravilhosa também do amigo Ângelo, né? Eu pedi e ele tá aí, colocou essa voz linda aí. Escutem a voz desse amigo maravilhoso. Ô, meu amigo Val, boa noite. Desculpa, essa semana foi um pouco corrido pra mim aqui. Teve aqui uns acidentezinhos com meu irmão e a minha irmã a minha irmã, na realidade, foi subir numa cadeira e quebrou o braço esquerdo. Meu irmão foi sair do meu carro, tropeçou na grama, caiu de lado, ele é deficiente, ele quebrou o braço direito. Então hoje foi um dia de correria, que teve que dar uma assistência para eles em hospitais. Inclusive a Thelma me ligou e me chamou numa chamada de vídeo. Eu estava dirigindo, não pude atendê-la, mas eu vou retornar para ela. E eu quero agradecer o carinho que você tem por mim e quero agradecer a todos que estão aí ouvindo a rádio, essa rádio maravilhosa, essas palavras que têm um significado muito importante para a gente, amigo. E eu agradeço muito. Se eu não participo, mas pelo menos se eu estou na estrada, ouvir, eu consigo ouvir, entendeu? Sempre participando. Que é os horários que você passa, é os horários que a gente tem os atendimentos, né? Que a gente deixa mais pro finalzinho da tarde para a noite. Mas eu quero agradecer a todos pelo carinho, o carinho que vocês têm por mim. Isso faz parte da minha vida já e eu gosto muito de vocês, vocês sabem, tá? E é isso daí, amigo. Fiquem com Deus, tá? E eu tô aqui ouvindo, tá bom, amigo? Um abraço e um abraço a todos aí, todos os ouvintes que estão aí curtindo a rádio, ouvindo tendo esse ensinamento maravilhoso que é o que vocês passam pra gente, que isso é muito importante. A cada dia que a gente ouve, cada minuto que a gente ouve é um aprendizado, é uma purificação para a alma da gente. Um abraço, amigo, fica com Deus. Ô, amigo Ângelo, obrigado pelo carinho, viu?
Desejo toda a saúde para seus irmãos, ok? Toda a saúde do mundo, né? Existem esses pequenos acidentes de percurso, né? Mas nada que o bom ânimo não resolva, né, amigo Ângelo? Saúde para os seus irmãos, saúde para ti, que você é essa fortaleza aí da família. Que Jesus te ilumine grandemente hoje e sempre, ok? Fica com Deus. E é isso aí, gente. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Deixa eu dar uma olhada aqui no outro celular da rádio, para ver se também tem mais pronto. A amiga Josefa Dias, que eu chamo carinhosamente de Zefinha. Tá dando boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, amiga Zefinha. Que Jesus te ilumine. Ó, o André tá aqui. Daqui a pouco vocês vão ver participação de áudio do André. André tá dando boa noite. Boa noite, amado irmão. Já estamos viajando no programa. Estamos ansiosos pelo tema da noite. Brilhe sempre, Cristo em ti. Maravilha, maravilha de mensagem, André. Obrigado pelo carinho. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Jaciele também aí ligada também, graças a Deus, sempre, todos os programas tá ligada. Tá dando um oi aqui, oi Vá, oi Jaciele. Espero que sua família toda esteja nos assistindo aí. Escutem, vale a pena, viu? Um grande abraço para você. Que Jesus te ilumine hoje e sempre. Pronto, vamos de volta ao assunto de hoje, né, do nosso programa Expansão da Consciência, falando sobre o homossexualismo ou transgênero, né, ou pessoas trans, né. E aí vem a pergunta, os espíritos têm sexo? Epa, vocês acho que já ficaram aí meio com essa interrogação, será que os espíritos têm sexo, gente? E essa explicação, não há uma explicação em outras religiões, né? Embora eu tenha visto o programa da TV Mundo Maior, né? Mundo Maior Repórter, que eles também têm um programa desse cunho assim maravilhoso, e lá estava um pastor evangélico, um padre e psicólogos e um psicólogo espírita também, né? E daqui a pouco a gente vai falar a opinião deles. Aí eu achei muito legal porque são pessoas que já expandiram a consciência. Você veja, um padre, um pastor evangélico e tinha um espírita, um psicólogo e um psicólogo espírita, né? E eles estavam nesse debate maravilhoso, assim, muito lindo, falando sobre o assunto, né? E assim, a única religião que trata sobre esse tema de forma assim mais expandida é o Espiritismo, gente. E baseado naquilo que eu aprendi, né, que foi passado, eu vou falar com base naquilo que eu estudei, naquilo que eu já ouvi, embora na filosofia espírita, na doutrina espírita, é um assunto que também não é muito falado. Porque, infelizmente, é como eu falei para vocês, criaram um tabu tão tolo em cima de um assunto também tão tolo e que criou-se essas crenças que limitam o ser de compreender uma coisa tão simples, não é? Tabu, né? Paradigmas que têm que ser quebrados, né? E, mas, graças a Deus, nós temos o auxílio da literatura espírita, tão bem codificada por Allan Kardec, que responde isso, né? E aí tem a pergunta que eu acabei de falar, os espíritos têm sexo? E lá em uma das obras do Pentateuco Kardeciano, né, que são os 5 livros que foram codificados por Allan Kardec, lá no capítulo da pluralidade das existências, para quem não sabe o que é pluralidade, né, esse nome que enrola a língua, pluralidade das existências, são existências sucessivas, não é? Algo bem simples, falado por quase todas as religiões hoje, né? Que essa existência nossa não é a primeira e nem vai ser a última, não é? Essa é uma de muitas que já tivemos e muitas que iremos ter, ok? Então, no capítulo que se trata sobre esse tema, pluralidade das existências, né? Da obra O Livro dos Espíritos, há
questões que nos esclarecem sobre o assunto. Basicamente, duas questões. A questão 200 e a questão 201, que trata sobre esse tema maravilhoso e vocês vão entender super bem, viu, gente? Super bem mesmo. E a pergunta que está lá em O Livro dos Espíritos é a seguinte: tem sexos os espíritos? E olhem a resposta maravilhosa, muito simples e objetiva. Não como o entendeis, não como a gente entende, né, de sexo. Pois que os sexos dependem da organização, ou seja, né, eu vou ler e daqui a pouco vai para o ou seja, ok? Pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Aí vamos para o ou seja, né? Os espíritos têm sexo não como a gente entende. Por exemplo, nós aqui, seres encarnados, seres ainda que estamos na matéria, nós temos o ato sexual. Então está falando sobre sexo-ato. Então aqui a gente tem porque o sexo depende da nossa organização fisiológica, do nosso corpo, genitália, desejo, tudo isso junto, e aí temos o sexo, ok? Porém, entre os espíritos, não. Entre os espíritos há apenas o amor e a simpatia. Tudo isso baseado na concordância dos sentimentos, ou seja, na lei, que é uma lei que está em todas as religiões, que é a lei de afinidade. Lá do outro lado, que é a nossa pátria espiritual, é o nosso lar, é onde a gente volta para casa, né? Não é o nosso lar do livro, para quem acabou de ouvir, nosso lar, é o nosso lar porque é a nossa casa, viu, gente? Não vou entrar no mérito do nosso lar, porque senão vai confundir a cabeça de quem não é espírita, ok? E o objetivo aqui não é tratar sobre religião, porque a nossa rádio não é uma rádio religiosa, ela é uma rádio espiritualista. Eu apenas abri uma exceção porque, como falei anteriormente, só a doutrina espírita que trata sobre esse assunto em livro. Outras eu desconheço, ok? Então, lá no outro lado, a gente apenas... existe o amor e a simpatia entre os ser, entenderam? Mas não sem o ato carnal, que a gente tanto conhece, tá bom? Agora, tudo isso baseado na lei de afinidade. Aqui muita gente fica junto por ficar, por exemplo, quem está solteiro encontra alguém em uma balada, ou encontra alguém em um parceiro, um olha para um, que olha para outro, diz que bate a tal da química, né, que todo mundo já sabe o que é, bate a química e rolou, e tá junto, não é? Mas não existe ali uma afinidade, não existe um amor e não existe uma simpatia, existe apenas o desejo, ok? Porque, para que vocês vejam que o sexo é algo que faz parte da nossa organização fisiológica, ok? Ficou claro, a questão do espírito tem sexo, né? Nos espíritos não existe a questão do sexo. Então, essa foi a questão 200, né? E ela continua ainda. Aquilo que eu falei para vocês. Em uma entrevista ao Mundo Maior Repórter, que é um programa da TV Mundo Maior, que é uma TV espírita, né? O médico psiquiatra, e além de médico psiquiatra, ele é espírita, né? O Dr. Rafael Latorraca esclarece que o sexo é uma questão biológica, isso que a gente acabou de falar, mas é bom a gente falar baseado em alguém, porque muitas vezes a gente diz assim, poxa, o que é que vovó é doutorado em alguma coisa, né? Então eu trouxe uma informação de um doutor, né? Doutor psiquiatra e espírita. E ele está falando isso para confirmar aquilo que eu acabei de falar. Ele esclareceu que o sexo é uma questão biológica, morfológica, de caracteres anatômicos. Então, trocando em miúdos, ele está querendo dizer que isso é uma questão física, e física mais especificamente na região, na parte genitália, né? Por isso que ele falou de caracteres anatômicos, compreenderam? Então, foi bem explicadinho, né?
Mas aí ele ainda diz mais, ou seja, o sexo é a organização física corporal do indivíduo, não pertencente ao espírito, e sim à matéria. Epa, que maravilha, hein? Claro que a questão do homossexualismo transgênero ainda não ficou clara, mas vai ficar, tenham certeza disso, ok? Mas vamos adiante, vamos para mais uma colocação, né? Mais outro, ou seja, o sexo... cadê? Pronto, não, essa parte eu já li. Vamos à questão 201. Em nova existência, ou seja, por exemplo, estamos, como eu falei, em um corpo, em uma existência material aqui, ok? Digamos que estamos lá na pátria espiritual e aí tem uma nova existência, né? Aí vem a questão, em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? É uma dúvida com certeza da mente de muita gente. Trocando em miúdos, eu hoje estou num corpo masculino. Olha a minha colocação. Hoje eu estou. Já respondi, hein? Para quem pega a coisa ali, o fio da meada. Hoje eu estou num corpo masculino. Partindo daqui e voltando para uma nova existência aqui na carne, eu posso animar, ou seja, eu posso nascer em um corpo feminino, ou vice-versa, alguém que hoje está em um corpo feminino, em uma encarnação futura, em uma nova experiência, voltar e estar num corpo masculino. Essa é a questão. Vamos à resposta? De certo que sim, claro. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Com esta questão, é possível reafirmar que os espíritos não têm sexo. Epa, que legal, hein? Portanto, podem encarnar tanto em uma morfologia quanto em outra. As provas, assim como sua progressão, são o primordial para a encarnação, não importando seu sexo, sexualidade e identidade de gênero. Pronto. Resposta magnífica. Ou seja, nós, quando estamos lá do outro lado, em espírito, pouco importa se eu venho no corpo masculino, pouco importa se eu venho num corpo feminino. O que importa para mim são as provas que eu venho aqui passar e o aprendizado que eu venho ter aqui. Isso que é o importante para mim. O sexo não importa em nada. Quando a gente está em um corpo, a sexualidade, identidade de gênero ou sexo mesmo, a prática sexual, isso é uma consequência do corpo que eu venho a habitar em uma nova existência. Pausa para uma água. Vamos dar outra parada aqui, dar uma olhadinha se tem alguém com alguma dúvida na cabeça, né? Espero que tenha. O irmão André tem uma participação aqui dele. Vamos ouvir o áudio do irmão André. Boa noite, amado irmão Val. Boa noite a todos, né? Mais uma vez, um tema espetacular e tão necessário. Trabalho com muita gente, trabalho, sou recepcionista, uma grande empresa, trabalho numa portaria e tenho a oportunidade de conversar com tantas mentes, com tantas pessoas, homens, mulheres, de todas as idades, de todos os credos. E o tema sempre é de uma não aceitação. Ninguém tem uma porta, nenhum me mostrou até no momento uma porta aberta, algum esclarecimento, algum estudo, alguma posição mais fraterna sobre o homossexualismo. Então sei que na história o que foi condenado foi escrito por pessoas que também, sendo homossexuais,
sem poder assumir a sua posição, vê os outros como um espelho, porque eles são um reflexo deles, e aí veio tanto ódio, tantas pessoas amarguradas, infelizes, por não poder assumir a sua postura homossexual. Há tantos problemas, descontentamento, pessoas que chegam até tirar a própria vida. Né? O tema ainda é muito profundo e é preciso ser debatido muitas e muitas e muitas vezes, até que abra um espaço, uma centelha dentro de nós, para poder um dia se tornar algo compreensível e muito bem aceito por todos. Né? Muita paz, meu irmão, continue brilhando, esse tema é muito necessário. Muita paz a todos, boa noite, amém. Boa noite, André. Boa noite, boa noite. É isso mesmo. Eu assino embaixo todas as palavras que você acabou de falar. É um assunto muito necessário, muito importante, porque causa muita dor, muito sofrimento, né? Tanto para a pessoa trans, quanto para a família, porque não compreende as crenças que limitaram o entendimento do ser humano sobre o assunto, não é? E eu espero, desejo do fundo do coração, que todos vocês que estão me ouvindo sejam divulgadores dessa boa nova, explicar para todos que a pessoa trans ela é uma pessoa normal como todos os outros. E a gente vai falar sobre alguns assuntos aí que vocês vão ver que se for colocar na balança, alguém que é trans, né? Se for colocar, claro, a gente não faz esse tipo de coisa, porque são comparações. Eu aprendi que não se faz comparações, né? Mas se pudesse fazer uma comparação, a pessoa trans, na maioria dos casos, são pessoas mais amáveis, mais doces, que compreendem mais o mundo, que compreendem mais o outro, não é? Então, se for colocar e trocar em miúdo, alguém que é trans está na frente, né? Então, é por aí. Mas vamos ainda continuar falando que tem muita coisa a ser falado, porque até então a gente só falou que os espíritos não têm sexo. Ouviram aí, né? Os espíritos não têm sexo, mas vamos ainda esmiuçar mais ainda sobre o transgênero, sobre o homossexualismo, ok? Vamos a mais uma mensagem maravilhosa do nosso amigo Ângelo, né? Tá aqui conosco hoje, graças ao bom Deus, né? Vamos lá. Oi, meu amigo Val. Muito importante hoje essa sua palestra falar sobre o homossexualismo. Então, Val, é uma coisa muito importante no mundo. As pessoas não sabem descrever, não sabem explicar, não sabem entender a razão do qual o ser humano se torna homossexual. Eu estava aqui vendo a sua palestra e a minha opinião equivale à sua. Então, as almas, elas não têm uma definição de sexo, né, Val? Então, o que acontece? Elas têm a afinidade da aproximação. Eu tenho uma vida digna de 30 anos, Val, que sou casado com uma pessoa de 30 anos, e a gente nunca colocou o sexo acima de tudo, porque o sexo nada mais é que um momento de prazer da carne. E o que acontece, Val? Quando eu tive essa aproximação, foi uma coisa assim muito interessante, uma coisa assim que seria até gostoso a gente conversar e discutir. E o engraçado é que nessa vida toda, nesses 30 anos, eu descobri que a minha aproximação, essa minha união com essa pessoa foi com o tempo, para entender o futuro. Ele se tornou uma pessoa que teve uma dificuldade de saúde, uma dificuldade dependente, e eu que estive com ele todo momento, estou aqui todo momento, e nesse momento eu entendo que essa aproximação foi feita para que eu pudesse auxiliar ele do meu jeito, como foi escolhido do outro lado. Então essa é a minha opinião. Eu sei que não é fácil, não é difícil a luta, mas hoje eu entendo, a gente tem uma vida digna. Eu nunca abri minha vida para ninguém, estou abrindo pela primeira vez, Val, em rádio,
que eu acho muito importante. Nessa altura da minha vida, com 51 anos de idade, ele tem 75, então eu estou abrindo esse momento. A minha família nunca questionou, eu nunca precisei falar nada. Meu pai até que no começo achava estranho, criticava, chegou a brigar, chegou a ficar sem falar comigo. Hoje, com o tempo sempre esclarece a mente das pessoas. Por quê? Porque o amor é que prevalece. Hoje meu pai entende, aceita, respeita, e é assim, maravilhoso, principalmente vindo do meu pai. Dos meus irmãos e da minha mãe não, porque eles sabem, mas o meu pai, nunca precisei falar nada para ele. Hoje ele acabou vendo e entendendo tudo que está acontecendo, e ele apoia. E você precisa ver, Val, hoje ele sempre me dá força para mim, ele sempre fala para mim: olha, vai para casa, o Celso está lá sozinho, ele não pode ficar sozinho, cuida dele, você escolheu isso na sua vida, então você tem que cumprir até o final, cumpre, porque a gente precisa, a gente quando envelhece, é que a gente entende e respeita esses momentos da vida da gente. Meu pai disse para mim: Val, uma escolha sua, filho, mas foi importante, porque você está aí, tem sua vida digna, de respeito, todo mundo respeita, e eu não tenho vergonha disso, e nunca vou ter vergonha disso. Porque meu pai, pela primeira vez, na semana passada, ele falou: você é um filho maravilhoso, e eu tenho que respeitar todos os seus momentos, respeitar todas as suas opções, respeitar tudo na sua vida. E meu pai disse uma coisa importante: é a aproximação das almas, a aproximação da alma, que acontece isso. Você veio no mundo para ficar sem ter uma família, construir uma família, ter filhos, mas você veio para ajudar, ficar, cuidar da gente, cuidar de todos os momentos difíceis da vida da gente, como eu estou cuidando agora, que eu sei que eles estão numa fase muito difícil, e também está acabando o tempo deles, e eles entendem isso. Então, Val, eu acho isso muito importante, acho muito importante a sua palestra, muito importante as pessoas entenderem e respeitar essa opção que hoje tem no mundo, e é muito importante a gente entender que no final tudo vale a pena. Eu estou muito feliz com o que eu sou, com a vida que eu levo, com tudo que eu levo. A minha família é super contente e feliz comigo. Não foi fácil no começo, mas o final está sendo muito feliz. Um abraço, amigo. Que maravilha, amigo Ângelo. Eu te aplaudo, meu irmão. Se eu já tinha um amor, um carinho, um respeito por você, agora mais ainda, meu querido amigo, mais ainda, agradeço muito seu depoimento maravilhoso. Eu acho que todos que acabaram de ouvir também te aplaudem, né? E é isso, meu irmão. Eu fico muito feliz, né, em estar desenvolvendo esse tema na noite de hoje, né, nesse domingo maravilhoso, e que as pessoas estão compreendendo. E com essa participação sua, vou dizer que o programa não fechou, mas podia agora fechar com chave de ouro, com essa sua participação, meu irmão. Que Jesus te abençoe sempre, sempre, sempre. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, gratidão, ok? A minha irmã Dani está dizendo aqui: todas as suas programações são maravilhosas, meu irmão. Que Deus continue a te abençoar. Que lindo. Muito obrigado, irmãzona querida. Obrigado a todos vocês que participam. Eu fico muito, mas muito feliz de ter vocês aí do outro lado como ouvinte, gente. Muito feliz mesmo. Então vimos até agora que o espírito não tem sexo, não é? Vimos conceitos de homossexualismo, vimos conceito de transgênero, né? E agora vamos entrar nesse tema aí, ideologia de gênero, né? E aqui tem uma colocação: algumas pessoas nascem com seu gênero definido, ou seja, eu nasci com o gênero masculino, nasci com o gênero feminino definido já, né? Outros não, né? E se aprofundando nesse estudo aí, tem um psicólogo também lá na Mundo Maior Repórter, que não só na Mundo Maior Repórter, como alguns vídeos que eu pude assistir no YouTube, tá lá, procurem, né? E que se fala que a formação sexual em nós, na nova encarnação, ela se dá a partir de 3, 4, 5º ano de idade. Então, nessa idade, o serzinho que está ali,
ele já mostra a questão da sexualidade, porque ela já se aflora nessa idade, a partir do 3º, 4º e 5º ano. A sexualidade já se aflora, né? Por isso que muitas vezes a pessoa que tem em sua família uma criança com 4, 5 anos, você percebe quando ele tem, já vou entrar no mérito agora e daqui a pouco a gente vai explicar de forma mais profunda, né, os porquês, porque até então eu não expliquei os porquês, né? E você percebe que naquela criança, se de repente ele nasceu fisicamente com o sexo masculino, você percebe trejeitos femininos muito fortes naquela criança, não é? É bem assim também quando você vê uma criança que nasceu fisicamente no corpo feminino e você percebe trejeitos masculinos, não é? Então é isso. A gente nasce, existem muitos de nós nasce com o gênero completamente definido, já gênero masculino, gênero feminino, né? E hoje temos o terceiro, que é a pessoa trans, né? Que isso faz parte desse processo de transição de mundo. Todos os mundos que passaram por esse processo tiveram essa mesma linha de continuidade, compreenderam? E aí vamos lá. Val, você falou que é homossexualismo, eu entendi. Você falou sobre transgênero, eu entendi. Você me falou que o espírito não tem sexo. Ok. Mas por que... me perdoem. Mas por que eu nasci transgênero? Por quê? Eu vou falar aquilo em que o tempo permite, ok? Porque como o Thelma mesmo uma vez falou, esse tema é um tema para seminário. É um tema que se a gente for abordar ele de forma profunda, a gente vai umas 2 horas no mínimo de conversa, ok? Mas eu vou explicar para vocês de uma forma bem simplificada para que vocês possam sair compreendendo, ok? Mas não fiquem só com aquilo que eu estou falando. Vão, pesquisem. O Google é fantástico, tem muita coisa falando. Lá no YouTube também tem muita palestra falando sobre o assunto para que a gente conheça de verdade e possa até ajudar outras pessoas, ok? Então vamos lá. Eu vou dar 2 situações em que nós podemos nascer trans, ok? Ou, para que se entenda melhor, homossexual, tá certo? Não se usa mais, mas eu vou usar ainda para aqueles que de repente não se familiarizaram ainda com o transgênero, ok? Vamos lá. Digamos que já sabemos que o espírito não tem sexo. Lá do outro lado, olha, nós quando fomos criados, Deus ele criou o ser humano. O ser humano. Deus não criou o homem ou criou a mulher. Gente, olha, quem acredita naquela historinha de Adão e Eva, esqueça que isso aí é conto da carochinha, ok? É conto de fada. Foi uma coisa para enfatizar uma outra história que também não dá para falar aqui em pouco tempo, ok? Mas isso nunca existiu. Deus criou o homem e aí depois da costela do homem criou a mulher. Oh, meu Deus, não foi por aí a coisa, ok? Deus quando criou, ele criou o ser humano, ok? Ser humano é um corpo. E lá, quando Deus criou o ser humano ele não tinha genitália. Porque Deus ele criou e depois ele deixou por nossa conta. Nós somos co-criadores com Deus. Deus criou os primeiros seres e depois disso ele deixou por nossa conta e de lá para cá nós tivemos a nossa genitália e nós tivemos a questão do desejo sexual, porque senão a gente não ia procriar, entenderam? E aí hoje nós somos co-criadores com Deus. Mas quando Deus criou o ser, ele criou sem genitália nenhuma, ok? Então não tinha sexo, é o ser humano apenas. E eu vim na experiência no corpo masculino. E aí vim nascendo masculino no corpo só masculino. Experiências masculinas. Mas eu não vou atingir a plenitude como espírito se eu vier apenas no corpo masculino, porque em mim só vai estar gravado experiências masculinas, ok? E aí, em um dado momento, eu tenho que passar pelo processo de um corpo feminino. E pode acontecer um choque.
Eu nasci em corpo masculino, minha alma, ela é o quê? Ela se tornou temporariamente uma alma masculina. E aí agora eu preciso da experiência num corpo feminino. E aí eu venho num corpo feminino. E aí vai ter um choque, pode haver um choque, viu? Por isso que eu estou falando, pode haver um choque. E como a minha alma é masculina, estou habitando o corpo feminino, pode haver esse choque e eu não vou ter aquela aceitação de início naquele novo corpo, naquela nova experiência. E aí eu vou me tornar uma pessoa trans, um trans do sexo feminino, ok? E isso na primeira encarnação, na segunda isso vai se atenuando, ou de repente na segunda já se resolve, e por aí vai, depois tudo se torna normal. Eu começo a aceitar e a entender aquele novo corpo e viver a experiência num corpo feminino com uma alma agora que feminina e masculina, ok? Vamos lá. Isso, dei o exemplo, e aí vem o exemplo inverso também. Eu venho naquela experiência num corpo feminino, mas eu só aprendi experiências no corpo feminino. Mas eu também, para ser um espírito completo, eu preciso de experiências no corpo masculino, ok? Porque muitas vezes, principalmente no passado, qual era a experiência do sexo feminino antigamente? Era só de procriar, ser dona de casa, cuidar do marido, cuidar da casa e pronto, né? E aí como é que eu vou entender o que é ser um provedor? Trabalhar, sustentar a casa, sustentar os filhos, que eram os homens que faziam. Hoje não, hoje as coisas se inverteram, né? Hoje, graças a Deus, está tudo quase igual, né? Mas antigamente era assim que funcionava. E aí eu vim e agora eu mudei, vou ter que ter experiências no corpo masculino, mas aí eu posso ter um choque e não aceitar aquele novo corpo, né? E aí há aquela questão do homossexualismo, ok? Esse é um exemplo, né? Outro exemplo, vamos lá. Digamos que em uma determinada... Eu também, né? Venho no corpo feminino e uso o meu corpo feminino só para sensualidade, ok? Meu negócio é sexo, é seduzir homens e uso o meu corpo só para seduzir, porque o que me importa é apenas sedução, ok? Eu adoro o meu corpo, eu cuido do meu corpo, eu uso o meu corpo como se meu corpo fosse tudo apenas para sedução, né? Para sensualidade, para o erotismo. Aí eu perco o direito de vir naquele corpo, mas eu adorava aquele corpo feminino, lindo, maravilhoso, que eu só fazia cultuar o meu corpo para seduzir os homens. Aí eu perdi o direito. E aí agora eu venho em uma nova encarnação como vamos dizer assim, vou usar o termo, viu gente? Como um castigozinho, né? Para que eu aprenda que a vida não é só isso. Mas aí eu vou ter aquele choque, porque eu era uma pessoa muito sensual, gostava daquele meu corpo, né? E aí venho agora em uma nova encarnação em um corpo masculino. E aí aqui o choque é pesado, muito pesado o choque. E aí eu não aceito de jeito nenhum aquele meu corpo e agora eu vou transformar o meu corpo, não é? Por isso que a gente vê muitas pessoas que nascem em um corpo masculino e vocês olham ela e é uma mulher mesmo. Ela só vive em função de modificar o corpo, né? Então não aceitou e houve aquele choque, compreenderam? Que é algo, gente, isso tudo tá tudo dentro da mais perfeita harmonia, dentro da mais perfeita naturalidade. Isso não é algo mirabolante, não é algo do arco da velha, não precisa chamar nenhum mago para desvendar, não precisa chamar Mr. M nem ninguém. Isso é tudo perfeito, tá tudo certo. Ok? Vamos lá. E aí agora também eu sou um homem daquele que sou um Dom Juan. Dom Juan, que me perfumo, me cuido, minhas roupas são impecáveis, eu cultuo o meu corpo e seduzo mulheres, né? E vou seduzindo uma, deixo pra lá, seduzo outra, deixo pra lá, e sou o maior sedutor do pedaço, né? E aí também eu perco o meu direito. Me aproveito tanto de mulheres e agora eu vou perder o direito de vir num corpo masculino e agora eu vou ter que vir num corpo feminino, porque eu abusei. E vou sofrer uma penalidade, porque existem as leis e se a gente transgride as leis divinas, a gente é penalizado por isso, não é? Quem penalizou foi Deus? Não, eu me penalizei porque transgredi as leis.
Então, eu venho num corpo feminino agora, para eu ver como é bom vir num corpo feminino, não é? E aí eu não aceito aquele corpo feminino e começo a me modificar completamente, né? Odeio meus seios, odeio tudo, odeio os contornos que tem no meu corpo, odeio o meu rosto e começo a me modificar e tomo hormônios masculinos, né? Muitas vezes chego ao ponto de fazer cirurgia, tirar a mama e tudo mais e me transformo, não é? Porque eu não aceito aquilo, mas como eu disse anteriormente, isso está tudo dentro da mais perfeita harmonia, dentro da mais perfeita naturalidade. Faz parte do processo de regeneração do nosso planeta. Depois tudo vai se encaixar, ok? O que é, aí a gente diz bem assim, que não compreende, a pessoa que não compreende, aí eu não aceito. Bom, se você não quiser aceitar, é um direito seu. Agora não aceite sabendo que você não está aceitando. Mas você não aceitar só por não aceitar, porque você acha que a vida só gira em torno daquilo que você acredita, lamento muito, porque você vai estar cometendo um erro, que também vai responder, porque dentro desse erro está as leis de Deus. E você vai ser punido por você por não aceitar o óbvio, ok? Porque a gente diz bem assim, olha, as línguas das pessoas que não conheciam, que eu sei que todos que estão me ouvindo agora compreenderam tudo, entendem tudo agora. Mas até então, pessoas que não entendiam ou que não entendem, dizem assim, eu não aceito o homossexual. Porque o homossexual, ele fica pelas praças, pelas ruas, mostrando carícias e não sei. Não, isso não é que seja errado por parte, não. Isso é errado por héteros também. Porque você não precisa estar nas ruas mostrando carícias. Eu nunca fiquei com minha esposa, nem no tempo que namorava, me expondo na rua, porque isso é feio. Isso é feio pelo ser humano, não é feio porque a pessoa é homossexual, não. É feio porque o ser humano é feio do ser humano. Isso é uma falta de respeito aos outros. A gente tem que ter o respeito pelos outros. Compreenderam? Ouviram bem a explicação do nosso querido Ângelo? Ângelo explicou sabiamente tudo isso, ok? E também, o que é, aí as pessoas dizem, o homossexualismo é errado, não tem nada de errado no homossexualismo. Se for para falar de errado, quantos héteros que não têm respeito nenhum? Héteros que são casados, né? E traem. O errado está a promiscuidade. Isso independente de hétero ou de trans. O que está errado é a promiscuidade, né? Você se relacionar-se de forma amorosa com alguém não tem erro nenhum. Como eu falei, está tudo dentro da normalidade, ok? Então, gente, eu espero, juro do fundo da minha alma, que eu tenha sido claro, que todos tenham compreendido, porque pense num assunto maravilhoso, muito maravilhoso. Ô Ângelo, vamos às mensagens aqui do WhatsApp, né? Mensagens do WhatsApp. E tem uma mensagem linda pro Anderson, ou pro Anderson, pro Ângelo. Ângelo, a amiga Cássia está dizendo o seguinte: estou amando o tema de hoje, grande amigo. Beijos no coração do Ângelo. Ó, Ângelo aí, tá bom? Que maravilha. Obrigado, amiga Cássia. Obrigado por estar gostando do tema. E obrigado pelo grande beijo aí no Ângelo. Esse Ângelo é maravilhoso. Disse a vocês que ele é um ser iluminado, um ser muito lindo, ok? Então é isso. Deixa eu ver aqui no outro celular se tem mais mensagens aqui. Vamos lá. Ainda há tempo, se você tem alguma dúvida, gente, já está com dúvida, ainda tem tempo. Então é isso, gente, olha, acabemos de uma vez por todas, porque o que existe em nossas mentes não é falta de compreensão, o que existe em nossas mentes é preconceito, é crenças limitantes, são conceitos equivocados que foram colocados em nossas mentes, que fizeram com que a gente cometesse essas loucuras, né? Essas coisas loucas que a gente não compreende. É só isso. Mas eu sei que a partir de agora, todos vocês compreenderam tudo sobre homossexualismo, sobre transgênero, né? E sobre a questão do que os espíritos não têm sexo, sobre o porquê de nós nascermos assim. E outra,
De repente, qualquer um de nós, de repente numa mudança de sexo, quem garante que essa encarnação toda eu não tenho vindo em um corpo masculino, 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 e eu vou precisar passar por essa experiência num corpo feminino, não é? Embora que eu acredito que eu tenho uma alma feminina, porque eu sempre tive... Você conhece alguém que tem alma feminina, que já passou pela experiência, eu acho que num corpo feminino? Porque você vê a pessoa mais doce, mais maleável, né? Claro que quando a gente nasce num corpo de masculino, a gente é mais bruto, porque infelizmente foram crenças que também colocaram em nossas mentes que nos limitaram, né? Homem não precisa, falam, homem não chora, homem tem que ser assim, homem não pode se arrumar, homem não pode se perfumar, homem pode tudo. Homem pode, mulher pode, todo mundo pode tudo. Então a gente pode tudo. Você que está me ouvindo também, não se limite. Você pode tudo. Somos livres. Nós somos deuses. O próprio Jesus já dizia isso, então somos livres. Você pode fazer da sua vida o que você quiser, desde que não afete a vida do outro. Só isso que a gente não pode fazer. Nada que a gente faça que afete o próximo, que afete o outro. Desde que não afete ninguém, você pode fazer tudo, você é livre. Então eu quero deixar um grande abraço a todos vocês que me ouviram, a todos vocês que participaram. Um grande abraço, um grande beijo. Que vocês tenham uma semana abençoada, com muita luz, com muita, mas muita harmonia, ok? E eu quero terminar sempre com